Nós estamos estudando João, então hoje estaremos entrando em João capítulo 9, onde veremos que a glória de Deus se revela. Vamos ver João capítulo 9, versículo 1 até o 12, e prosseguiremos neste capítulo nos demais domingos. Os irmãos que desejarem já podem estar abrindo João capítulo 9. Relembrando o capítulo 8 que nós terminamos de estudar, nós temos o encontro de Jesus com a mulher pega no adultério, da qual Jesus perdoa, a mulher diz vai, não peques mais. Depois Jesus vai, está no contexto da festa da tabernáculos ali, onde ele está ensinando e tem debate com os judeus ali, na festa dos tabernáculos, onde Jesus revela a sua autoridade, falando que ele é a luz do mundo, que ele é filho de Deus, ao mesmo tempo sendo o próprio Deus. É interessante que ele chega no último versículo de João, capítulo 8. Se você puder acompanhar capítulo 8, versículo 59, diz assim: então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Então nós estamos num contexto onde Jesus era perseguido e queriam matar Jesus. Jesus teve que sair daqui do templo, de onde ele estava, para não ser morto. Ainda não era chegada a hora dele. E agora no capítulo 9, vemos Jesus curando alguém que era cego de nascença. Nós não leremos todos o capítulo hoje, verificaremos isso ao decorrer dos domingos, mas verificaremos que não somente o pessoal ficou incrédulo com a cura de Jesus, mas os próprios pais do cego acharam estranho Jesus Cristo ter curado aquele homem que desde o seu nascimento era cego. E aqui neste capítulo, onde mais uma vez Jesus e os fariseus entram em embate, nós verificamos que Jesus como cego de nascença, assim como Jesus transforma os nossos corações, que por nascimento são cegos para Deus, que não querem Deus, que de certa forma odeiam Deus, mas Jesus veio até nós através da pregação do Evangelho, e quando cremos nele, nós começamos a enxergar o mundo de maneira diferente, onde a glória de Deus é revelada em nossas vidas, é quando nós cremos em seu nome. Vamos imaginar, por exemplo, uma sala de cinema completamente escura, as luzes todas apagadas, não há o que ver ali porque as luzes estão apagadas, até que se acende a luz do projetor, e aquilo faz a diferença em meio à escuridão. E é essa diferença, agora a analogia que nós devemos fazer em meio à escuridão. Nós estamos num mundo em que a escuridão do pecado domina o ser humano, mas Cristo Jesus nos transformou para iluminar-nos, fazermos como uma luz numa sala escura. Assim é que acontece nas nossas vidas quando somos transformados por Cristo. Nós resplandecemos a luz do nosso Senhor Jesus Cristo. E é exatamente nesse encontro de Cristo aqui com o cego de nascença em João 9, onde o homem não havia enxergado ainda, havia escuridão literal nos olhos dele, mas a principal transformação que Jesus faz é trazer luz para o coração daquele homem e do nosso coração também. Então esse milagre de Cristo não fala apenas de olhos que começam a se enxergar. Aliás, isso é algo secundário, quando percebemos que Deus traz a verdadeira luz, que é a sua salvação para nós. E a grande pergunta daquele cego primeiro, que ecoa para nós hoje também, é se nós conseguimos enxergar a vida na perspectiva que Cristo nos deu. Se a luz de Cristo que ilumina os corações faz a gente enxergar a vida que Ele nos deu, ou seja, quer dizer isso, o crente vai ver o mundo de
maneira diferente. O crente vai agir de maneira diferente. Onde ele roubava, não vai roubar mais. Onde ele mentia, não vai mentir mais. Onde ele murmurava, não vai murmurar mais. Porque ele é transformado por Cristo. E se Deus de fato abriu nossos olhos espirituais, se de fato nascemos de novo, essa transformação deve existir em nossas vidas. Vamos ler então João 9, de 1 até 12, para refletirmos sobre isso, sobre a glória de Deus revelada, se estamos vivendo de acordo com essa transformação que Cristo nos dá. João 9, a partir do versículo 1, diz assim: Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez a lama com a saliva, e com a lama untou os olhos do cego. Você colocou a lâmpada nos olhos do cego. Então disse ao cego: Vá lavar-se o sangue do tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviar. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos que antes o conheciam de vista como mendigo perguntaram: Não é este que ficava sentado pedindo esmolas? Os de cima é ele. Outros não. Mas se parece com ele. O homem dizia: Sou eu. Então lhe perguntaram: Como foram abertos seus olhos? Ele respondeu: O homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lava-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. E eles perguntaram: Onde ele está? Respondeu: Não sei. Até aqui, neste momento, vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado por estarmos reunidos aqui nesta noite. Pai, obrigado pela tua glória que se revelou na vida de cada um que está aqui, Jesus. Muito obrigado pela transformação que tu fazes em nós. Senhor, eu sei que a gente não merece essas coisas, nós não sabemos, nós agradecemos neste momento pelas tuas maravilhosas bênçãos. E trabalhe em nós para sermos mais agradecidos e identificados, Senhor, como tu tem nos abençoado. Eu te peço que neste momento, Senhor, trabalhe em minha vida para pregar o teu Evangelho, Senhor Jesus Cristo. Tu conheces a minha vida, conheces as limitações. Pai, Senhor, me use nesse momento, Senhor, para que a tua verdadeira palavra seja pregada nessa noite. E tudo que eu disser, que seja o que tu queiras, que seja dito esta noite, e trabalhe em nossos corações, Senhor. Transforme nossas vidas. É que eu te peço, Senhor. Teu nome que eu oro, já te louvo e agradeço. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, como eu falei, nós temos narrativa aqui de Jesus curando o cego de nascença. Mas o ensino principal que nós vemos aqui é Jesus curando o nosso coração. Deus revela a sua glória de diferentes maneiras. E verificamos aqui que Deus é glorificado através da dor. Eu vou ler com os irmãos os versículos, a partir de 1 até o versículo 5, diz assim: Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para este homem nascer cego, ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. Necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem
quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Irmãos, a nossa dor é um pau, tantas vezes, para a glória de Deus se manifestar. Muitas vezes nós não entendemos o sofrimento, nós não entendemos por que coisas ruins acontecem, até existe porque coisas ruins acontecem com pessoas boas, mas Deus tem um propósito em tudo, é eterna dor. Isso é claro nesta narrativa aqui, quando aquele homem nasceu cego, Jesus disse: isto é para a minha glória, isto é para a glória de Deus. A dor é o palco que Deus trabalha para se revelar de maneira maravilhosa, que de outra maneira talvez ele não fosse visto pelas pessoas. Os discípulos aqui viram a cegueira apenas como resultado de culpa. É interessante que eles falam: quem pecou foi ele ou o pai dele. Eles chegam a pensar, quem estava ali ao redor daquele homem, que ele seria capaz de ter pecado no ventre da mãe por ter nascido cego. Jesus disse: nada disso, vocês estão enganados, não tem a ver com o pecado essa cegueira, tem a ver com a revelação da glória de Deus através deste homem. É claro que o pecado traz consequências, eu não estou minimizando o pecado aqui, mas atribuirmos as dores, doenças e males de uma geral sempre ao pecado é um erro, porque como vemos aqui, pelo menos para a glória de Deus, é um dos motivos em que Deus traz dor e traz sofrimento ao ser humano. Por mais paradoxal que seja, ele utiliza o sofrimento a bem maior. A dor, o pecado, ser cego da nascença, ou seja o que for, não era algo que deveria fazer parte da sociedade, mas começou a fazer parte a partir do momento que Adão e Eva pecaram. E ele, fazendo parte da humanidade, Jesus utiliza para que o nome dele seja honrado e glorificado, através da dor que é inerente ao mundo em que nós vivemos. E esta é uma lição preciosa. Muitas vezes olhamos ao nosso redor, olhamos para as dores que afligem a nossa vida com a pergunta: Deus, por que isso veio acontecer comigo? Nós devemos perguntar: para que isso veio acontecer comigo? Porque por tudo e tudo Deus tem um propósito, até no sofrimento humano. Talvez eles te perguntassem: por que não eu? Se todos sofrem, por que eu não sofreria? Se o próprio Cristo sofreu, por que eu não sofreria? Há um propósito em todas as coisas. E nós devemos ser devagar em querer respostas rápidas para os sofrimentos, querer respostas rápidas para problemas que sobrevêm. Muitas vezes as pessoas dizem: tu está em pecado, por isso está sofrendo. Tu fez escolhas erradas, por isso está sofrendo. Foi teu pai ou tua mãe que te criaram mal, por isso está desse jeito, e por aí vai. As pessoas procuram mais explicações rápidas, muitas vezes com boas intenções, mas por não pedir discernimento a Deus, por não pedir sabedoria a Deus e dar alguma resposta. E se não tiver resposta, o silêncio é precioso. Muitas vezes é melhor não ter respostas do que dar respostas erradas. E nós vemos aqui que naquele momento as pessoas ao redor de Jesus e do cego curado só tinham respostas erradas. Ninguém entendia que aquela dor era para a glória de Deus. A gente pode pensar também, a gente pode refletir a respeito de uma cicatriz que está em nós. Uma cicatriz pode ser uma lembrança de dor, algo doloroso, mas também pode ser um sinal de vitória, porque as nossas dores e sofrimentos testemunham daquilo que Deus fez em nós. Talvez alguma doença que você tenha seja um testemunho da vitória que Deus te deu, que você está vivo aqui hoje. Talvez no ano passado alguns problemas eu tinha,
Mas mesmo assim, Deus me trouxe aqui hoje. Quantos livramentos Ele me deu, como Ele cuidou de mim. Eu não tinha perspectiva de vida, de futuro, mas Deus me deu uma nova vida. Cicatrizes podíamos olhar como dores, devemos olhar como vitórias que Deus nos deu. Sejam dores familiares, traumas. Se nós vencemos, é para a glória de Deus. Isso deve trazer alegria, porque demonstra o poder de Deus agir na nossa vida. Então, ao contemplarmos o nosso passado, não olhemos com dor, mas olhemos com a alegria que Deus nos deu a vitória em meio à dor, em meio à guerra, muitas vezes. Quando alguém sobrevive a algum acidente, mostra a sua cicatriz, mostra o resultado do acidente, o seu machucado, e seu testemunho de superação, de vida. Creio que os irmãos sabem aqui que eu e a Esther se acidentamos uma vez de carro, vimos para cá de Pelotas, e o médico falou que a chance dela ter ficado paralítica era muito grande, e Deus nos livrou disso. Havia chance de morte, e Deus nos livrou. Deus sarou, ficou a cicatriz, a Esther fez cirurgia, mas o que vale é a vitória que Ele nos deu. Não importa a dor, não importa o sofrimento, Ele nos deu vitória, seu testemunho do poder de Deus que guardou por nós. O pneu do carro estourou no exato momento que podia ter estourado. Ele podia ter estourado uma ultrapassagem de carro, a gente parar debaixo da engrenagem de um caminhão ou de outro carro, ou de uma ribanceira abaixo. A estrada era cheia de lugares onde não via onde o carro bateu na mureta. Olha o que semelhante a isso. E aí ele parou. É livramento de Deus. A gente é fácil olhar e reclamar, mas não vê o poder de Deus agindo, mesmo em coisas que ficam ruins. É para o nosso bem, que tudo é para o nosso bem, que Deus nos ama. Não desperdiçamos os nossos momentos de dor, porque são oportunidades únicas de testemunharmos a glória de Deus. O sofrimento não é um obstáculo para a nossa vida, mas ele é um cenário onde a nossa vida se torna palco da glória de Deus. Cada lágrima que entregamos a Jesus Cristo se torna um testemunho poderoso para a vida de quem está ao nosso redor. Creio que todos aqui têm sofrimentos, dores para relembrar, lágrimas que já caíram. Mas olhe para o seu passado e veja tudo que Deus fez por ti. Ao invés de olhar para o passado e olhar e reclamar e trazer dor, veja que isso te usou como trampolim para chegar até hoje aqui. E que possamos juntos glorificar a sua vida e podemos estar em comunhão hoje, nesta noite. E do sofrimento que nos sobrevém, transformado em palco para a glória de Deus, passamos para agora a nova vida, quando Deus abriu os nossos olhos e nos transformou. Outra maneira que Deus revela a sua glória é através de milagres. Vou ler o verso 6 e 7 aqui, que diz assim: depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva, e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Jesus age de maneira inesperada aqui. Ele vai e coloca barro nos olhos dele, manda ele se lavar. Aqui nos remete a ideia de Gênesis 3, Gênesis 1, melhor dizendo. No capítulo 2, quando Jesus Cristo cria o universo. No capítulo 2, ele cria o ser humano do pó da terra. Ele gosta do chão aqui nessa narrativa, faz uma saliva e unge os olhos daquele cego. E aquele cego começa a ver. Jesus não precisa tocar nas coisas ou de qualquer coisa criada para fazer milagres. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, a gente vê: Deus disse que haja luz e houve luz.
Mas há momentos em que Deus decide usar a natureza criada para fazer milagres, para fazer as coisas acontecerem. Eu digo, por exemplo, as plantas, elas nasceram da terra criada pelo próprio Deus. Deus fez brotar daquilo que já existia. Deus criou o ser humano da terra, daquilo que já existia. Então Ele utiliza os meios naturais para fazer os seus milagres. E o que isso significa para nós hoje? Que Deus utiliza a minha, a tua vida para fazer milagres. Nós não precisamos esperar um anjo vir do céu, porque Deus nos utiliza. Nós somos agentes de milagres. Nós somos agentes de milagres. E aqui Cristo não apenas cura, mas Ele recria algo maravilhoso, a esperança para aquele povo, a esperança de ver o mundo ao seu redor, e a esperança da vida eterna. Ele dá ao cego ao que nunca tiver a capacidade de ver, mas ainda mais a capacidade de ver o mundo espiritual que antes não conseguia. Porque esse cego encontrou o Messias depois, a qual nunca tinha visto, e percebeu que ele tinha sido curado pelo próprio Jesus Cristo. Não sei se os irmãos já viram, mas creio que alguns já viram aqueles óculos de realidade 3D. Eles aparecem em filmes, onde botam um óculos e vê um jogo, um filme, a realidade totalmente diferente da nossa, e fica imerso num mundo que não existe na realidade. As pessoas têm óculos, elas sobem andaimes e começam a atravessar prédios e tudo mais, dentro da realidade, que na vida real não existiria. Mas naquele jogo, usando aqueles óculos, a pessoa está imersa naquela realidade, e se diverte com aquelas brincadeiras. Para esse homem, tentando fazer uma analogia aqui, dessa maneira. É como se estivesse num mundo fictício, num mundo que não existisse. E agora ele tirou esses óculos, na realidade, que não imaginava, e viu a realidade verdadeira, como Cristo Jesus, que trouxe a visão espiritual e a visão literal. E assim muitos estão presos na realidade que não existe de fato. Estão com a cegueira espiritual, presos ao diabo, e não veem a realidade verdadeira do nosso mundo com Cristo Jesus. É por isso que muitas pessoas acham estranho o pai levando o filho à igreja, pai ensinando seus familiares o caminho de Jesus Cristo. Às vezes tem gente da própria família que é contra que leve filhos para a igreja, mas porque não conhece a realidade verdadeira de Jesus Cristo. Estão presos na realidade falsa, que pertence ao diabo, que quer nos aprisionar no pecado. Mas nós que fomos libertos, regenerados por Jesus Cristo, devemos viver e testemunhar essa vida que Cristo nos dá. Não somente levar nossos filhos na igreja, isso é fácil, devemos fazer, mas em todo momento testemunhar de Cristo Jesus e viver uma vida que agrade a Ele. Mesmo que as pessoas achem que a gente é ridículo, não importa, elas estão cegas espiritualmente, estão presas no mundo de pecado. E nós, libertos desse mundo, devemos viver de maneira diferente. Vamos, o milagre, ele nasce de uma situação impossível. O homem que era cego de nascença, não havia mais esperança na sua condição, ainda mais naquela época, antigamente assim que temos hoje. Não havia esperança, e Jesus age na vida dele, justamente onde ninguém mais poderia agir. Isso mostra que os milagres não têm propósito de exaltar o ser humano. Os milagres têm propósito de exaltar a mim ou a sua vida. Ele veio exaltar a Deus, a Jesus Cristo, é para a glória de Deus. Onde a ciência, onde a lógica, onde o raciocínio humano não consegue alcançar, Deus manifesta a sua glória. O milagre revela também o poder e a autoridade que só Jesus Cristo possui. A forma como Jesus realiza esse milagre mostra a autoridade que Ele tem e o poder que Ele tem. Como eu falei, Jesus faz o que Ele quiser, pode criar do nada, ou pode criar algo já que existe. Ele utiliza uma lâmpada para fazer esse milagre. Quem diz que uma lâmpada pode curar alguém é porque o poder de Jesus operando ali.
Assim como Jesus opera todos os dias e faz milagres todos os dias em nossas vidas. E o milagre gera testemunho e glorificação a Deus. O homem aqui que nós lemos, ele volta enxergando, volta vendo como nós vemos as coisas, e a partir desse momento se torna uma testemunha viva da glória de Deus. A comunidade foi impactada por essa transformação. E a cura abre espaço para que o nome de Jesus Cristo seja exaltado. Os milagres não têm como fim último apenas nos curar, nos libertar, seja o que for. O fim último é a glória do próprio Deus. As coisas não tratam simplesmente sobre nós. É claro que Jesus nos ama, Jesus quer o nosso bem, Jesus nos cura das mais diversas maneiras. Mas em última instância é tudo para Ele. A nossa vida é para Deus. Talvez você que está aqui essa noite esteja vendo uma situação na qual você deve sair. Alguma situação em que não há soluções aparentes. Mas lembre-se, através dessa história, Deus é especialista em tornar situações insolúveis em milagres. Então coloque a sua vida diante de Deus, porque Deus tem o poder de criar um milagre em sua vida. E quando Deus realiza algo em sua vida, testemunho de Jesus Cristo. Use esse milagre para levar pessoas para Jesus Cristo. Cada milagre, cada livramento, cada dor e sofrimento é para usarmos para a glória de Deus. E mais do que simplesmente buscar milagres, devemos buscar ao nosso Deus. É claro que levamos diante de Deus nossos pedidos de milagres. É claro que levamos diante de Deus nossos pedidos de curas, seja área espiritual, financeira, física, não importa. Devemos levar a Deus. Mas acima de tudo, devemos buscar a Deus na nossa vida, entregue a Ele. Quando Cristo Jesus abre nossos olhos, Ele muda a nossa forma de enxergar o mundo. Antes a gente via dor, onde a gente via limitação, onde a gente via sofrimento, rancor e ira. Agora a gente deve viver o propósito e graça de uma nova criação, de uma nova vida que Cristo nos deu. Ele não simplesmente não nos cura. Ele pode nos curar simplesmente se Ele quisesse, não fazer apenas mais nada depois disso. Mas Ele nos transforma por completo. Não é uma transformação pequena que Ele faz na nossa vida, é por completo. Mas é incrível como às vezes as pessoas parecem que criam um Deus fraco. Porque se Deus transformou alguém, se Deus salvou alguém, não tem como essa pessoa não ser mudada por Deus. Às vezes as pessoas vivem totalmente longe de Deus, dizem: eu sou salvo por Cristo Jesus, eu creio em Cristo Jesus, Ele é meu Senhor e Salvador. Mas é mentira. Porque se fosse de fato Senhor e Salvador, a pessoa buscaria viver uma vida diferente. Se ela não quer uma vida diferente do pecado, é porque Jesus não transformou a vida dele. Ou Jesus seria fraco e incapaz de salvar alguém que disse que foi salvo por Ele. Quem é transformado por Jesus vai mudar de vida obrigatoriamente. Nós temos uma outra maneira aqui, pela qual Deus é revelado, pela qual a glória de Deus é revelada, é que Deus é glorificado no testemunho, no nosso viver. Vou ler os 8 ao 12 novamente, de João 9. João 9, a partir do versículo 8, diz assim: uns diziam: é Ele, no caso que foi curado. Outros: não, mas se parece com Ele. O homem dizia: sou eu. Então lhe perguntaram: como foram abertos seus olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram: onde está ele? Respondeu: Jesus. Os homens, as pessoas ao redor, estavam acostumados a ver aquele cego pedir esmolas, aquele cego mendigando, porque é isso que sobrava para ele.
ele não tinha futuro na sociedade. Agora via um milagre, só Jesus Cristo pode operar. Os vizinhos incrédulos diziam: é ele. Credo, outros diziam: não, mas se parece com ele. E o interessante é que esse homem tinha convicção: sou eu que fui curado. Mas quando Deus nos cura, devemos ter convicção que foi Jesus Cristo que nos curou. Ele pode usar o médico, claro que pode, ele usa médico, ele deu inteligência para os médicos curarem, ele deu inteligência para os cientistas criarem cada vez mais medicina avançada, para quem trabalha com tecnologia e criar equipamentos mais avançados. Mas é Deus operando através desses meios. Então devemos ter convicção que é Deus agindo em nossas vidas sempre e sempre. O milagre que é tão miraculoso, perdão da redundância, é tão profundo que gerou dúvidas àqueles que conheciam aquele homem. A transformação de Jesus, ela não podia ser escondida, não podia ser ignorada. E mais uma vez, irmãos, quando Jesus nos transforma, isso não pode ser algo escondido e ignorado. Alguém que é transformado por Jesus vai viver para Jesus. Assim como se segue testemunhando da glória de Cristo, se Jesus nos transforma, nós obrigatoriamente vamos viver para a glória de Cristo como alguém que foi transformado por Ele. O que é mais difícil? Curar o cego e perdoar pecados? Esse é o questionamento que os judeus fizeram a Jesus a respeito da cura do paralítico, porque eles entendiam que somente um podia perdoar pecados, que é Deus. Somente Deus pode perdoar pecados, somente Deus pode nos salvar, e Ele te salvou. Esse é o maior milagre. Então, por que ficar abatido, triste, com dor, se Jesus já te salvou? Alegre-se na vida que Deus te deu. Nós somos fáceis em murmurar, em reclamar, em se comparar, parecendo que é grama de vizinho mais verde, mais bonita. Mas olha para tantas bênçãos que Deus te deu. Você não sabe os problemas que o vizinho está passando, não sabe o que ele fez na família dele, na mente dele, as dores dele. Mas a gente sempre acha que o outro é melhor, quando na verdade Deus foi perfeito na nossa vida, em cada detalhe. Deus é bom em nossa vida, em cada detalhe. Então não entre em convicção e comparação, seja o que for. Seja agradecido pela vida que Deus escolheu te dar, porque essa é a melhor vida que você poderia ter. Bom, deixa eu trazer uma ilustração. Quando alguém tem um vício, seja em qual for, pode ser em jogos, pode ser em drogas, pode ser em álcool. Quando o vício é tão destrutivo assim, a pessoa fica revoltada, fica destruída de fato, e depois ele passa a viver uma nova vida, ele se livra desse vício. Muitos ficam incrédulos, essa é a mesma pessoa que é viciada em drogas, essa é a mesma pessoa que é viciada em álcool, e por aí vai. Eu já vi disso. Aí em Brotas a gente trabalhava com dependentes químicos, e muitas vezes quem se livrava da dependência química, as pessoas não acreditavam em mudar de vida. Mas quem muda é Jesus Cristo, quem trabalha é Jesus Cristo. A dúvida do nosso coração, a certeza é de Deus. A mudança é tão radical que torna algo inimaginável muitas vezes, mas é porque Deus operando naquilo que é improvável ou considerado impossível muitas vezes. E assim foi com esse cego aqui. Deus não nos salva apenas para o nosso benefício, mas para que a glória dele seja revelada ao mundo. O testemunho desse rapaz que era cego aqui em João 9 foi exatamente isso. Uma faísca missionária, soou o fogo do testemunho de Jesus Cristo para todos aqueles, ao ponto de chegar até nós hoje, e transformar o mundo através da cura desse cego. Através de 2000 anos, ainda falamos dessa história. Uma faísca que muda o mundo. E essa faísca pode ser eu, pode ser você. Nós podemos transformar
o mundo ao nosso redor, se de fato vivemos para Cristo Jesus. O mundo não precisa de cristãos perfeitos. Nós temos erros, todos temos erros, mas ele precisa de vidas realmente transformadas. Porque o verdadeiro testemunho é evidenciar quando Jesus abre os nossos olhos espirituais. Testemunho não é algo opcional, é algo obrigatório. Viver para Cristo é obrigação, para a minha e para a sua vida. Quando Cristo nos transforma, não precisamos inventar grandes discursos, não precisamos ser os melhores oradores, com essas melhores técnicas para falar. Nossa vida fala por si só, se de fato Cristo nos salvou. E aqui depois de ver como a glória de Deus se revela na dor, na nova vida, no testemunho desse homem, precisamos olhar para nós mesmos e responder ao chamado que Deus nos faz. A nossa vida de fato está glorificando a Deus? Você de fato foi transformado por Deus? E se foi transformado, o quão grande e poderoso tem sido o teu testemunho? O quanto você tem sido fiel e dedicado a Deus em todas as áreas da sua vida, financeira, espiritual, saúde. Dedique a Deus tudo. Concluindo, irmãos, a história do cego de nascença que nos mostra que Deus é glorificado através da nossa dor. Deus é glorificado através dos milagres que Ele sempre realiza em nós, mesmo não reconhecendo eles, Ele faz. Deus é glorificado no testemunho que nós damos ao mundo. O milagre de Jesus Cristo operou aquilo que foi apenas físico, mas Ele é espiritual também. O homem que antes era cego, agora se tornou alguém que enxergava. E cada um que está aqui, pense em si mesmo. Você tem olhado para a sua dor, o seu sofrimento, como algo ruim da parte de Deus, como algo do acaso, do mundo em pecado? Ou você olha para o seu sofrimento e pensa, isso é um palco para a glória de Deus? Que possamos olhar para a nossa dor e sofrimento e ver que Deus pode usar de maneira maravilhosa para o mundo ser transformado. Que nossa vida de fato testemunhe a Jesus Cristo. Imagine que você está entrando num quarto escuro e não enxerga nada nesse quarto. É impossível ver qualquer coisa, você pode ter esbarrado em uma cadeira, esbarrado em uma cama, porque é tão escuro e não há como se localizar. Mas de repente se acende uma luz e ilumina tudo que havia ali naquele quarto. Fica claro o que antes estava escuro. Mas aquela lâmpada não precisa explicar como ela está iluminando aquele quarto escuro, como ela dissipou a escuridão, como mostrou o caminho para você tropeçar. Ela é clara e evidente, iluminou o local. Assim somos nós, salvos por Jesus Cristo. Não precisamos explicar como Deus nos salvou, como Deus nos usa, nós precisamos viver a vida que Deus nos deu. A gente precisa ter todas as respostas do mundo. A gente precisa crer que Cristo nos salvou e falar para as outras pessoas desse Cristo que nos salvou. Então hoje, irmãos, a palavra de Deus nos mostrou que a glória de Deus resplandece na dor, resplandece no testemunho, resplandece em tudo que é local. Então nosso apelo essa noite, o nosso desafio essa noite é entregar cada luta que nós temos diante das mãos de Deus. Porque se Ele curou o cego, qual é o milagre na sua vida que Ele pode fazer? Ele pode fazer qualquer coisa na sua vida. Então eu queria pedir que nesse momento, todos nós temos sofrimento, todos nós temos dor, mas eu queria orar por você nesta noite, para você entregar as suas lutas diante de Deus, as suas batalhas diante de Deus e pedir um milagre, para que Ele seja glorificado através dessas lutas, e Ele te dê a vitória nelas.
Se você deseja colocar alguma luta diante de Deus, fique em pé nesse momento. Vamos orar juntos para que Deus glorifique a sua vida através dessas batalhas. Pense em alguma luta, algum sofrimento, alguma dor, não importa o que seja, e coloque isso nesse momento diante de Deus. Vamos orar nesse momento. Pai, conhece o coração de cada um que está aqui neste momento. Cada um se colocou em pé diante de Ti, diante da Tua presença maravilhosa e miraculosa, Jesus. Conhece a luta que cada um colocou, o sofrimento, dor diante de Ti, está colocando diante de Ti neste momento. Oh Pai, eu te peço que nesse momento, Senhor, desce com o Teu poder, Senhor, o poder que só Tu possui, e dê vitória para cada um, Jesus. Faça um milagre na vida de cada um, na área financeira, na área espiritual, na área familiar, na área de relacionamentos, na saúde, no trabalho. Faz um milagre nesta noite, Jesus Cristo, e que esse milagre seja para a Tua glória. Não seja apenas para dizermos Deus existe, mas seja que Deus seja glorificado em todos os lugares, através dos milagres que operam em nós. Então eu te peço, opera o milagre na vida de cada um aqui, e traz vitória, e acima de tudo isso, que Teu nome seja glorificado através de nós. Teu nome glória, Jesus Cristo. Amém e amém.